Record. Olá, Elvita. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Lu. Tudo jóia, graças a Deus. Joia. Bom, a gente vai começar aqui para ficar, né? Eu já coloquei para gravar, vai ficar gravado para os participantes do Jardim do Afeto poderem acompanhar conosco depois todas essas dicas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai dar hoje, né? O motivo da escolha do tema foi uma angústia quase que pessoal, É, né? Imaginei. que a pessoa sofre quase que diariamente com o para casa. Inclusive, né, quando eu coloquei para fazer a divulgação, foi o temido para casa, porque realmente é temido aqui em casa. E aí, antes da gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação desse currículo gigante e maravilhoso, que eu sei, né, de tamanha competência. Queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você. Vamos lá, então. Meu nome é Umita, eu sou formada em pedagogia, primeiramente, é a minha base, é a pedagogia. Já atuo como professora já há 14 anos na mesma instituição, anteriormente já havia de outras instituições menores, mas já atuo há 14 anos lá como professora no Colégio Batista. Então, falar de para casa uma facilidade, porque eu lido com isso diariamente, né? Depois tive a oportunidade de me especializar em psicopedagogia, e aí lá no consultório também encaro novamente essas demandas trazidas pelas famílias, né? Então já atuo lá na Inspiração há 4 anos como psicopedagoga. E amo muito atuar como psicopedagoga, e junto a isso tem aí outras especializações, outros cursos aí que vem somando esse currículo e dando para a gente um pouquinho mais de conhecimento para ajudar as famílias. Pouquinho modéstia, né? Porque haja conhecimento. Para quem não sabe, eu Mita é psicopedagoga do meu filho também, gente. Ela já está aí com o Rafa, entre indas e vindas, entre mãe desiste de fazer e volta, sobrecarga, já tem bastante tempo, né? Já deve ter uns É 3 anos, verdade. desde que É começamos, verdade. Tem que ficar né? encorajando a mãe a não desistir, volta. E aí a Ele mãe não quer retorna. fazer, não quer fazer nada, o Rafa não dá Mas às conta. vezes a criança precisa desse tempo também, né, Lu? Às vezes é importante a pausa. É uma A coisa gente que eu tem que sempre falo. entender. Em qualquer terapia, às vezes realmente é importante que a criança tenha um momento dela parar essa terapia para poder ter um descanso, né? Não é perda de tempo. Às vezes, quando ela fica lá 15, 20 dias parada e retorna, ela retorna com muito mais gás para a terapia, a gente tem É respostas verdade. efetivas, né? E isso é assim, a prova viva, porque o Rafa faz muito isso. E de verdade, como eu estava falando, né, é um desafio aqui em casa ou para casa. Eu tenho, na verdade, duas realidades. A Laura, que quer fazer todas as atividades possíveis e inimagináveis, e eu tenho o Rafael, que falarem, vamos sentar para estudar, é um desafio, porque ele não quer sentar, ele não quer fazer. Então, às vezes, a gente demora ali 1 hora para fazer uma folha. Isso quando a gente não demora a tarde inteira para fazer 2, 3 folhas. Então a gente tem um desafio muito significativo com ele para conseguir. Não é porque ele não se concentra, é porque ele não quer fazer. Para ele não tem sentido para casa e ele acha chato e uma série Ele de. se sente desafiado, né, Lu? Exatamente. E aí eu queria começar assim, fazendo a primeira pergunta, que eu tenho certeza que toda mãe já se fez. E aí eu tô do lado de cá e eu vou fazer a pergunta como mãe. Hoje eu não tô como psicóloga. Tá bom, então, vamos lá. Por que que precisamos ter um para casa? Qual que é o objetivo de se ter um para casa? Não dá para Então, fazer tudo na escola? essa é uma angústia de muitas famílias e é, assim, uma pergunta muito recorrente, né, Lu? Porque tem crianças como a Laura, que se interessam pelo para casa, né? É um dos motivos, né? É uma forma de dar ferramentas para essa criança que está ali com todo o gás, com toda a vontade de aprender, que quer continuar esse estudo em casa, dá para ela esse suporte, esse direcionamento. Um outro motivo é fazer também com que a família tenha conhecimento do que o seu filho estuda. Vamos combinar que se não tivesse para casa, talvez muitos pais não saberiam o que o filho estava aprendendo na escola. É Verdade. claro que esses não são os objetivos principais, né? O objetivo principal e mais importante do para casa é consolidar aquilo que foi aprendido em sala de aula. Então, assim, espera-se que o para casa seja uma continuidade daquilo que foi trabalhado em sala. O professor trabalhou aquele conteúdo,
manda o conteúdo para casa, a família vai ter acesso àquilo que o filho estudou, ou seja, vai ter aí a bagagem para poder retomar esse assunto aí ao longo dos dias, e assim favorecer também com que a memória de trabalho, né, mantenha por algum tempo ali essa informação. E como foi uma informação acessada posteriormente, não somente na escola, mas a família também retomou esse assunto. A criança pôde, em casa, associar o assunto que foi estudado na escola com o cotidiano, uma situação do dia a dia, uma situação de casa. Automaticamente, o nosso cérebro entende que essa informação ela é importante e ela precisa, sim, ser lançada para a memória de longo prazo. Então, é um momento de criar rotina de estudo, mas também de tornar possível esse trabalho do cérebro aí, de lançar essa memória e consolidar aquilo que foi aprendido na escola. Então, parece que não, mas o para casa é essencial e sim, é muito importante. Realmente, isso eu tenho que concordar com você. Apesar de falar assim, pelo amor de Deus, manda menos para casa. Mas Eu concordo com você. Mas uma coisa que eu observo muito, assim, né, na minha vivência pessoal, é justamente isso, né? E eu acompanho muito de perto o que os meninos têm aprendido e às vezes eu antecipo o que eles vão fazer. Então, aqui em casa a gente não tem uma rotina de estudos para a prova, a gente não faz isso. Eu não sento um dia antes para estudar para a prova. Eu vou consolidando esse conhecimento com o Rafael ao longo das semanas. E até eu nem falo com ele que tem prova, agora ele começa a entender porque os colegas chegam na sala e falam. Então ele começa a Terrorizados. é, mas eu não costumo falar, olha, vamos ter prova. Eu sempre falo, olha, isso aqui vai cair na prova e a gente vai, né? Toda vez que a gente está indo embora para trabalhar, para dentro do carro, a gente faz alguns quizzes. Olha, quando que foi a época do senhor feudal? O que que Ótimo. acontecia? Então a gente faz essa construção ali diária. E aí, por exemplo, você falando essa questão, né, de utilizar outros artifícios, recentemente ele estava estudando isso, senhor feudal, escravidão. Eu falei, então vamos lá em Ouro Preto. Vamos lá, porque Ai, que era bom. a casa dos escravos, como que funcionava. E aí é legal porque ele mesmo relata, mamãe, lá na prova tinha uma casa igual a gente viu. Aí eu lembrei da prova. Ah, que máximo. Diferente de sentar com ele e falar, vamos estudar o que que é, senta aqui, você precisa estudar. Então eu faço essa construção, né, assim, longitudinal com ele. Raras as vezes que a gente parou para sentar assim, hoje você precisa estudar para a prova. No dia a dia que a gente vai fazendo. Então, acho que eu estou no caminho certo, né? Sim, sim, é uma estratégia muito válida, associar aquilo que está sendo estudado com uma situação cotidiana, visualizar a aprendizagem aí de forma concreta no dia a dia, é a melhor forma de consolidar aquilo que está sendo aprendido, né? Traz significado para isso. Por isso que a gente fala, eu vou falar um pouquinho lá mais para frente, sobre criar estratégias na hora desse momento do para casa. Ele não pode ser maçante, não pode ser aquele momento. Eu sei que às vezes as demandas que vêm da escola trazem essa sensação para as famílias, e essa é uma luta da psicopedagoga. Toda visita escolar que eu vou, eu faço essa crítica, esse questionamento, mas eu acho que é isso, é transformar esse momento em algo real, é trazer ali a aprendizagem, né? O meu filho estava aprendendo lá sobre os povos indígenas, e aí eu fui usar aqui o açafrão, e ele falou assim: olha, mãe, o açafrão, eu mostrei para ele, né, que era uma forma, uma pintura natural, e ele dizia assim: olha, mamãe, os índios pintam com isso aí que você está colocando no macarrão. Eu falei: é isso mesmo, trazer essa aprendizagem para uma vivência real, né? Até para trazer um concreto, né? Para não ser tão Sim, abstrato. sim. E aí me conta, além dessa estratégia, qual outra estratégia, então, que você indicaria para esse para casa ser menos temido e conseguir trazer um momento de mais tranquilidade, vamos falar assim? Então, seria ótimo que se a gente conseguisse, a cada conteúdo, colocar o filho no carro e viajar para o local, né? Essa Excelente. estratégia foi perfeita, mas não é sempre que é possível, né? A Lu faz algo que eu acho que é muito importante. Validar esse momento, mesmo com todas as angústias, e estar em parceria com a escola. Primeiro passo. A Lu, quando ela vê alguma situação que ela acha que é questionável, ela entra em contato com a escola, ela pergunta, não deixa somente isso a cargo da criança. Eu quero entender esse contexto para eu poder explicar. Então, isso é fundamental, né? Às vezes a aluna manda para mim, né? Me ajuda a interpretar isso aqui, a gente pensa juntas, né? Uma forma até de não levar esse conteúdo pesado para a criança. Nossa, como isso aqui está difícil. Não, eu vou entender esse processo e vou levar de forma mais leve para minha criança.
Se a gente não passa essa segurança para a criança de que isso é importante, que é necessário, ela não vai validar também esse momento. Meu pai e minha mãe, que já é adulto, que já são adultos, entendem que esse momento não é significativo porque eu tenho que estar aqui. Então, o primeiro passo é demonstrar para a criança, sim, é cansativo, sim, como tantas outras tarefas das nossas vidas, e que a gente precisa cumprir. Vamos tentar cumprir da melhor maneira possível? Então, uma dica que eu dou é, primeiro, ter conhecimento ali do que vai ser trabalhado. Fragmenta o conteúdo. Se for muito extenso, né, que é uma angústia também da psicopedagoga, né, que às vezes realmente os paracasos são muito extensos, e não é esse o objetivo é relembrar a criança daquilo que já foi trabalhado, e não fazer com que ela estude sozinha com os pais em casa. Mas, se for muito extenso, fragmentar, dividir por disciplina, ou dividir aquele conteúdo previamente, não esperar a criança se ficar cansada, exausta, para poder falar, então tá, acabou. Faça essa previsão, divide ali em blocos, deixa com que essa criança também tenha um tempo de descanso entre uma atividade e outra, é uma estratégia boa para que a criança não fique tão cansada e tão desmotivada com a atividade. A gente sabe que o tempo de concentração é curto, então é importante que a gente dê essas pausas para que esse tempo retome, né, e volte a contar novamente, para que a criança retome a atividade com mais energia e com mais entusiasmo. E eu sempre sugiro também iniciar ou terminar de forma lúdica, com uma música, com uma brincadeira. Às vezes você pega o conteúdo ali, tá trabalhando parlenda. Filha, eu vou te contar uma parlenda, vou cantar para você que é uma parlenda da minha época. Então, assim, não assim, abra o livro na página tal. Né? Iniciar de forma mais lúdica, às vezes ver ali que é uma atividade de escrita, se for uma criança menor. Ah, então vamos jogar esse jogo aqui rapidinho. Um jogo, por exemplo, que pode levantar o nível atencional dessa criança. É uma estratégia muito boa também. Eu acho que é muito válido pensar no espaço que essa criança vai utilizar. Às vezes a gente coloca a criança num ambiente que ela vai concorrer aí com os distratores. Aí tem uma televisão ligada, tem um irmão jogando bola. Claro que o para casa não vai ser atrativo, é uma competição injusta, né? Então tem que ser um lugar tranquilo, um lugar adequado, confortável, né? A gente vê às vezes a criança ali prostrada, né, em cima do caderno. É importante que ela esteja na mesa com seus materiais como apoio, para que não tenha também o cansaço, né? O punho esteja corretamente posicionado na hora da escrita. E assim, sempre dar para a criança autonomia. Permita que ela conte como foi essa atividade em sala de aula, ela vai relembrar talvez de uma brincadeira, de um exemplo que a professora deu, isso já vai ter um significado para ela. E você automaticamente vai conhecendo de fato qual que é a proposta ali daquela atividade. Então, eu acho que é importante permitir que a criança te relate o que tem que ser feito, como que foi que a professora orientou, validar quando a criança orientar, e falar assim, mas a professora falou que é assim, se tiver tudo bem, não for nada que vai ficar errado, deixa ela fazer daquele jeito. Importante que a professora veja a produção da criança. Às vezes a gente quer maquiar, apaga, refaz, copia daqui para não ir errado. A professora vai sempre ter a sensação de que está tudo certo, que aquela criança não precisa de ajuda. Então é importante que ela veja de fato aquilo que seu filho deu conta de fazer e deu conta de relatar. São algumas estratégias básicas, mas que são muito eficientes nesse momento. Eu faço muito isso, sabe? Assim, e aí uma pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, assim, até onde eu, enquanto mãe, preciso intervir nesse para casa, né? Eu tento sempre dar essa autonomia para o Rafael, eu tento sempre trazê-lo para que ele faça as construções, mas realmente tem dia que eu falo assim, não, não dá. Peraí, tá feio, vamos refazer, não tá legal, a gente consegue melhorar. Às vezes eu vejo que é uma atividade que eu falo assim, nossa, é muito desafiadora para ele, então deixa eu simplificar, tem que fazer 4 contas, eu faço 2 para você e você faz 2. Mas eu sempre sinalizo isso nos livros. Olha, esse foi desafiador para o Rafael, esse ele não deu conta, esse ele foi muito fácil. Então eu sempre coloco essas questões para ele. Mas enquanto pai e mãe, até onde eu posso intervir? Para realmente também, porque assim, a gente não está nesse contexto dentro de sala, a gente não sabe o que o professor está dizendo para a criança, então até onde eu posso intervir? Dentro do processo, né, de aprendizagem, tem algumas coisas que ainda são permitidos para aquele segmento, né? Então, por exemplo, uma criança que está ali no primeiro processo de escrita,
Às vezes ela está no nível de alfabetização e isso é uma informação que a família precisa ter, né? Tá, qual que é o nível do meu filho para eu saber até que ponto eu posso exigir dele e até que ponto eu tenho que entender que ele ainda está no processo, que ele ainda não consolidou esse conteúdo, que ele ainda está em construção. Às vezes, por causa dessa cobrança excessiva, quando a criança ainda não está preparada, faz com que a criança desmotive. Ou, às vezes, o excesso de de liberdade, né, que a gente dá, não pode fazer de qualquer jeito, né? Impede com que a criança evolua, que se sinta de fato motivada a alcançar um novo nível dessa alfabetização. Então, a autonomia é importante, a gente garantir que seja feito pela criança, né? Eu sempre falo, principalmente quando a gente está falando de criança atípica, né? A família precisa deixar que a criança faça do jeito dela. Ela tem que ter estímulos, ela tem que ser orientada, ela tem que ser direcionada, sim, mas jamais a gente produzir por ela, né? Eu até sugiro, consegue fazer duas, deixa as outras duas sem fazer, né? Ou deixa ela fazer até onde o raciocínio dela foi, e para que a escola também perceba que aquela metodologia talvez utilizada não está tão eficiente, que aquele, por exemplo, enunciado muito longo impede com que a criança tenha uma boa interpretação do que foi dito. Então, às vezes, é importante, sim, deixar que a criança produza e que se sinta valorizada por aquilo que ela fez, do que ela ficar com um sentimento de frustração de que eram quatro, eu só consegui fazer duas, né? Então, às vezes, é melhor combinar, né? Então, tá, tudo bem, vai fazer isso até aqui, e a gente vai comunicar para a sua professora que o 4 foi demais para você. Então, eu acho que essa parceria é importante. Isso que você falou é legal, Lu. Pode ser ali, gente, no rodapé da atividade, sabe? A atividade teve que ser adaptada. Essa resposta foi oral. Às vezes são algumas perguntas que as respostas são tão extensas que a criança oralmente ela te entregou tudo, mas na hora de registrar ela se frustra porque ela fala eu não dou conta de escrever tudo isso. Então, eu acho que é super válido dizer assim, de forma resumida, dar uma resposta breve e a família escrever embaixo, olha, ele respondeu oralmente, né? Eu acho que é importante essa troca. E a escola geralmente está aberta, assim, para isso. E eu acho que a intervenção da família tem que ser essa e é de acordo com cada segmento. Então, a mãe está com muita dúvida na hora dessa orientação, pode sim perguntar para a professora, olha, ele me faz essa e essas perguntas, eu posso responder? Ou eu devo deixar que ele coloque a hipótese de escrita e de resposta dele, né? Eu acho que isso é importante. Você falou, né? Ô, Isso. Lu, Oi, agora voltou, gente. tá sem áudio, eu ia falar isso. Uma coisa que você falou que é importante, né? Eu lembro que lá atrás, no começo, eu tinha muita dificuldade naquele escreva como souber. Aí eu ficava lá, olha, não, pensa bem, qual que é o sonzinho que puxa, qual que é o sonzinho que não puxa. Eu chegava para a professora na época do Rafa, lá, e aí gera uma angústia também, tanto na gente quanto na criança, nessa incapacidade, principalmente quando a gente fala de crianças que têm algum atraso, né? Quando eu falo que até pra gente adulto é difícil lidar com essa frustração de, nossa, não dei conta de responder uma pergunta, não dei conta de fazer uma prova, não dei conta de fazer tal coisa. Até pra gente é tão desafiador, né? Conseguir essa frustração, para criança isso ainda é maior, né? Aí, ó. E aí, essa estratégia que você falou, de às vezes a gente pegar e falar assim: olha, filho, vamos fazer esse combinado inicialmente? Ela é muito importante. Então, por exemplo, todos os dias aqui em casa eu faço assim: todos os dias, antes de sentar com os meninos, eu vejo o que que é o para casa. Eu Ótimo. preciso ler. Porque tem dia que eu mesmo falo assim: não vai dar, o Rafael não vai Não conseguir. vou tomar o susto na frente, de frente da criança, eu tomo o susto sozinha, né? Exatamente. Tem dia que eu falo, putz, igual aconteceu, foi, eu acho que no bimestre passado, eles mandaram um ditado, que a criança treinava em casa e que aconteceria esse ditado de palavras diferentes dentro da sala de aula. Na hora que eu bati o olho, eu falei, putz, não vai dar. Ele não tá conseguindo escrever casa, como que ele vai escrever esqueleto? Não vai rolar. E aí eu já parei, já, né, fui na psicopedagoga primeiro, ok, tô certa na minha linha de raciocínio, tá certa, ótimo, é isso mesmo. E aí eu já mandei um bilhete para a escola falando, olha, iremos tentar, mas eu acho que não vai ser possível, pelo que eu percebo disso. Vamos adaptar? E aí realmente depois a escola adaptou, colocou a palavra já pronta,
e ele precisava só associar a imagem. Então, isso Ótimo. é um grande desafio, porque ele quer pegar a primeira letra e achar que sabe a palavra inteira, mas não gerou uma frustração dele pegar e rasgar o caderno e querer ir embora, né? Exatamente. Ele tem, eu falo da minha experiência pessoal, porque assim, ele tem essa dificuldade de se frustrar, né? E é igual você falou, que se a gente não se antecipa, e uma outra coisa que você falou que eu adoro, assim, que eu falo muito também dentro do consultório, pai e mãe é exemplo. E é o que a gente tem construído, né, esses dias no Jardim do Afeto. Nós somos exemplo para a criança. Se eu já chego falando, nossa, não é legal, o Fernando adora falar assim, português não é comigo. Papai não sabe português. Eu falo que ele não Nossa, fale isso, porque ele vai ter motivo, que se não sabe, como que eu vou saber, eu né? posso elencar uma disciplina para eu não ser bom. Exatamente. Eu falei, não existe isso. A gente não precisa ter bom em tudo, mas a gente tem que saber e passar de ano. Eu falo com ele, ó, você não precisa tirar 100. Você tirou 70, a mamãe tá feliz. Mas você precisa entender o porquê daquilo ali, né? Então é uma Exatamente. coisa que aqui em casa é desafiador, porque ele argumenta muito comigo, e para ele esse momento é chato. Por mais que a gente crie várias estratégias, ele não quer, porque ele não quer se frustrar. É exatamente o que você falou, ele não quer se frustrar. Então, frustrar para ele é um desafio. Agora, quando eu ponho uma atividade que eu sei que ele dá conta, ele vai e vai fazendo. Quando você vê, já tem uma hora que ele está fazendo e ele não está ligando, porque ele está dando conta. Olhar. Agora, na primeira frustração, no primeiro escrever que eu preciso apagar e fazer de novo, acabou. Perdeu a criança ali no momento para casa. Eu acho Exatamente. que, assim, a participação da família é essencial e, principalmente, entender a individualidade de cada criança. Quando um para-casa ele é elaborado, é pensado no contexto geral da turma, mas, às vezes, naquele momento, a sua criança não chegou lá. Então, a gente precisa respeitar a individualidade da criança, valorizar aquilo que ela já dá conta, para que ela, né, receba esse gás para correr atrás daquilo que ela ainda não alcançou. Mas a frustração nem sempre é a melhor estratégia. É claro que a criança precisa conviver, tem processos de frustrações que contribuem sim para o crescimento, mas frustrá-la logo no início é perdê-la para o resto do momento ali que está projetado para casa. Então, eu sou muito mais a favor de trabalhar com encorajamento, valorizando as pequenas conquistas e fazer com que essa criança fique motivada. Poxa, ela está me elogiando, ela está gostando, do que frustrar para que ela corra atrás do prejuízo. Eu acho que é muito mais funcional da outra maneira. Na psicologia, a gente usa isso muito, né? A gente chama de reforço positivo. Então, a gente Exatamente, olha aí, tá precisa vendo? fazer esse reforço o tempo inteiro para a criança. Quando a criança chega no consultório logo no começo, ela só ganha de mim. Tia Lu é muito ruim, a Tia Lu perde o tempo inteiro justamente para conseguir trazer esse reforço, para Criar conseguir vínculo. um vínculo com essa criança, aí depois a gente começa a trabalhar a frustração. Mas nesse primeiro momento eu preciso realmente essa criação de vínculo, né? E uma coisa que eu escuto muito dentro do consultório, os pais falam assim: o para casa é o meu tortura, porque é a hora que eu vou brigar com meu filho o dia inteiro. E ele não Nossa. precisa ser essa tortura, né? E aí, Lu, nesse momento, a orientação é: se não, você, emocionalmente falando, não está dando conta daquele momento, é preciso identificar na família uma outra pessoa para assumir esse papel. Ou revezar esses dias, aquele dia que você está mais esgotado, mais cansado, mais estressado, fragmentar, ou às vezes até fazer um combinado de não cumprir toda a tarefa, não finalizar, do que ficar ali naquele processo de briga nesse momento do para casa. Eu, como professora, eu super entendo quando uma família me procura e diz: olha, Almeida, ontem ele teve isso, teve terapia, ontem teve aula de não sei o quê, não foi possível fazer o para casa, mas a gente vai fazer tal dia. Eu acho que é muito mais válido fazer dessa maneira, dar essa pausa, tanto para a família quanto para a criança, do que fazer um para casa 9 horas da noite, sabe? Só para Correndo de qualquer irritada, né? maneira, Aí eu entendeu? falo, peraí que eu vou cortar para você aqui, que é mais rápido, vamos embora, vamos fazer, né? É, Sabe, é algo assim, é uma matemática fácil da gente pensar, né? Será que realmente está valendo a pena esse momento? Ou talvez seja melhor esperar e fazê-lo num outro tempo? a Laura, por exemplo, ela não consegue. Se manda para casa, ela precisa fazer. Ela A tipo, Laura quer fazer as atividades do Rafa, é minha paciente por tabela. exatamente, ela quer fazer. Semana tem que preparar alguma coisa para Laura.
Exatamente. E aí teve um dia, você falando esse negócio de fazer em qualquer horário, tudo, teve um dia que a gente não deu conta de fazer. E aí de manhã, na hora que ela estava arrumando a mochila, não deu nem tempo de arrumar a mochila. Porque uma outra coisa que eu acho importante também é isso, né? Se a gente tem aula amanhã, eu preparar isso antecipadamente para a gente realmente conseguir se organizar, porque senão se chega lá na hora, eu estou fazendo tudo, a criança já chega desorganizada na escola. E a gente sempre organiza isso à noite. E aí teve um dia que não conseguiu, uma correria, enfim. E aí, de manhã, na hora que ela abriu, ela, minha mochila, eu não fiz o para casa, eu sou a pior aluna, eu preciso fazer. E de manhã aqui em casa é um caos, que é muita gente para arrumar para pouco tempo. E aí ela falou, eu vou fazer sozinha, eu vou sentar e vou fazer. E aí foi pegando, enquanto a gente arrumava, ela foi fazendo para casa, porque ela faz sozinha já. E ela foi fazendo para casa. E aí, o que que eu fiz? Mandei um bilhete para a professora. Falei, manda de novo. Por quê? Porque ela não fez, ela fez do jeito dela. Então, manda de novo, porque a gente vai ter que fazer essa construção de novo, sabe? Os para-casas nessa época ainda são muito pequenininhos, que ela está no segundo período, então, uns 2 minutos realmente a gente faz. Mas eu falei, manda de novo, que aí a gente vai em cima da sua correção. Tava certo, não tinha nada errado. Mas para fazer essa construção com ela, olha, a mamãe está aqui te ajudando, a gente precisa fazer isso disso a gente consegue, né, ir lá para a zona de aprendizado proximal que a gente chama, que a gente pode se aproximar para ela conseguir aprender um pouco mais, né? Então, aí voltou esse para casa, ela, eu não quero conversar. Eu falei, vamos, eu não vi o para casa, eu preciso saber o que está acontecendo. Porque se eu não sei, como que eu vou te ajudar? Então, assim, por mais que a gente esteja cansada, tem hora que a gente precisa fazer essa aproximação, né? Eu E olha tenho. que legal, Lu, ela possivelmente, olha só, esse movimento seu, ele fez com que a professora olhasse e falasse, poxa, ela fez sozinha isso aqui. Que legal. E ao mesmo tempo, a mãe sinalizou, eu quero, né, manda de volta que a gente vai fazer, né, da forma mais certinha, né, da forma que ela de fato dá conta quando tem um apoio. E ao mesmo tempo você passou uma mensagem para a Laura também, dizendo assim: olha, filha, eu me importo com o seu para casa. O seu assunto é meu assunto também. Então você fez sozinha, mas eu quero poder participar. Olha que legal. A gente chega em casa, a gente fica doido para compartilhar os nossos assuntos, e às vezes na correria a gente não compartilha os assuntos das crianças. Com certeza. Né? E eu falo. E às vezes foi algo tão significativo que ela aprendeu naquele dia e a gente não dá vazão para ele, para esse conhecimento. E é uma coisa que às vezes é uma angústia muito, que aparece muito com meu filho não consegue me relatar o que acontece na escola. E aí o que que eu acho que é legal, né? Aí ele não relata o que acontece na escola, mas eu falo com a mãe assim, como você pergunta? Aí muitas vezes as pessoas falam assim, como foi seu dia? Gente, se você me perguntar como foi meu dia, eu não vou dar conta de te responder. Tanta coisa. Coisa. Tava até brincando antes da gente começar, né? Hoje eu tô desde 7 horas da manhã, incansável, milimetricamente calculado meus horários. Então eu não conseguiria te responder como foi o meu dia. Mas quando talvez você me pergunta o que você fez hoje? Hoje teve massinha? Hoje teve aula de inglês? Na aula de inglês, você falou sobre tal assunto? O Rafa, a gente trabalhou muito esse reconto por conta dessa. A gente tinha um diário, eu acho que a gente começou até quando você foi professora dele, e era Acho que um sim. diário em que você encaminhava para mim o que tinha sido acontecido lá dentro de sala de aula. E aí, diante do que estava escrito, olha, hoje trabalhou isso, isso e isso. Então, tinha, na época, eu acho que não foi com você nisso, enfim. Mas Você eu, dava as pistas, né, Lu, para ele do que. olha, massinha, aí tinha um xizinho para marcar que teve Eu acho massinha. que foi no Maternal 3, Lu, foi um ano antes. Aí tinha lá, massinha, marcava um X. Tinta, tinta, outro X, não sei o que, outro X. Porque não dá um trabalho para a professora surreal de descrever tudo que aconteceu, mas eu sei que tinha tinta. Aí eu virava para ele e falava: teve tinta? Ah, mamãe, teve tinta. Porque aí eu dava uma pista semântica para ele dar conta de me contar, né? Se ele recontar o que aconteceu dentro de sala. Então aí eu já colocava esse esqueminha. E aí hoje, assim, eu falo, inclusive eu tive reunião essa semana na escola, eu falei justamente isso. Eu falei, é muito bom ver que hoje ele consegue dar um recado. Claro que tem hora que desconecta ali, é umas coisas muito sem noção. Mas ele consegue contar que vai ter a prova, porque o coleguinha falou que vai ter a prova. No dia, teve um dia que ele foi fazer prova que ele não tinha estudado, que o coleguinha falou: Você estudou? Ele não. Eu tinha que estudar? Aí ele começou a chorar, porque o coleguinha falou que ele tinha que estudar. E aí me ligaram, ele tá chorando, o que que eu faço? Eu falei: Não, conta para ele que ele já estudou ao longo do período, que ele não parou ontem para estudar.
né? Então ele começa a ter essa percepção social, mas porque a gente foi dando essas pistas semânticas para essa Legal. construção. E é uma coisa que você falou, eu preciso estar interessada. Eu quero estar interessada, gente? Não. De verdade, tem dia que eu falo assim, misericórdia. Eu queria que meus filhos nem estudassem. É muito cansativo. Mas a gente precisa dar esse momento para a criança, dessa construção, dessa fala. E essa a gente idealiza tanto aquele momento, né, de comercial de margarina, que eu vou sentar na cama, vou pegar todas as informações. E isso vai acontecer na correria do nosso dia. É na hora que eu estou dentro do carro, voltando da escola. É na hora que eu estou sentada para almoçar. Então, fazer essa desconstrução de uma idealização é muito importante também, né? É. Por isso que quando a gente fala de pensar no melhor horário, pensar no melhor local, é de fato para facilitar, fica parecendo que a gente está dando um monte de dicas que está sobrecarregando as famílias, mas é muito pelo contrário. Essas dicas é para fazer o inverso, é para fazer que a família tenha menos trabalho. Uma vez que a gente coloca isso na mão da criança e só monitora, né, e só auxilia, dando para a criança essa autonomia, automaticamente a gente está tirando a carga que não é nossa, que nós pegamos para a gente, porque afinal de contas o para-casa é da criança, né? É claro que tem aqueles para-casas que são mais elaborados, que a escola até dá um tempo maior para que eles sejam feitos. Essa é uma dica também, não deixar para a última hora, porque senão a gente fica no sufoco, né? E fazendo aí de forma fragmentada, para que realmente faça sentido. Realmente. E uma coisa que a gente está conversando no Jardim do Afeto essa semana é isso. A necessidade de nos programar, né? Eu até disponibilizei lá um planner diário para a gente colocar. Ai, Essa semana eu perfeito. precisei fazer isso milimetricamente, porque essa semana, assim, tá? Todos os dias até 9h30 da noite, enfim. E aí, quando eu consigo, lá no meu domingo, parar meia hora para poder fazer esse direcionamento, eu sei, inclusive, o horário do para casa. Eu sei, inclusive, o horário que eu vou ter para poder auxiliar. Então, por exemplo, aqui em casa, na segunda é um dia que o Rafael não dá tempo de fazer nada. Então, a gente antecipa lá na sexta-feira para a casa da terça. Eu preciso fazer esse planejamento, porque senão toda terça-feira ele ia chegar sem para casa. Porque se eu não faço esse planejamento, deixo a vida me levar, eu acabo me perdendo nesse processo, né? E aí, uma coisa que eu queria, assim, se deixasse, a gente ficava aqui 2 horas, né? A gente adora Ai, conversar. tá ótimo, tô adorando. Uma coisa que eu queria muito que você, né, você falou a questão de às vezes a gente ter essa percepção de que eu não tô dando conta e pedir e um familiar, né, pedir para que uma outra pessoa faça esse direcionamento, eu acho isso muito importante, porque a gente conversa isso no Jardim do Afeto. Eu preciso estar bem para fazer uma boa entrega para o meu filho, porque se eu não tô bem, eu não faço essa boa entrega. E aí, uma pergunta que eu queria muito te fazer. Qual que é a diferença, e é uma pergunta que surge bastante no consultório, entre psicopedagogia e reforço escolar? Quando que eu vou buscar um psicopedagogo e quando que eu vou buscar um reforço escolar? Muitas vezes a busca por esses profissionais acontece exatamente quando chega no mesmo ápice, quando a criança começa a apresentar um baixo desempenho. E aí a família já acende um alerta de que algo não está legal. Mas assim, o reforço escolar, ele trabalha de forma mais pontual. Ele trabalha com questões, às vezes, uma defasagem de aprendizagem, algum conteúdo que não foi consolidado, passou para a próxima etapa, a criança se perdeu. Então, o reforço escolar, ele vai focar no conteúdo escolar. Tanto é que o material do reforço escolar é o próprio material escolar. A criança leva para casa, leva os livros, exatamente para que o trabalho seja feito em cima do conteúdo, para que ele seja retomado e para que ele seja consolidado. O nome mesmo diz, reforçado. O reforço escolar auxilia muito essas famílias que às vezes têm essa falta de tempo, né? Lá na escola, quando a gente orienta uma família a dar uma atenção maior, tira um tempinho mais para poder brincar com os sons, né? Eu trabalho no primeiro ano, brincar com os sons, trabalhar aí consciência fonológica através das brincadeiras, das rimas, das associações. E aí a família fala assim, mas eu acho que eu vou levar para um reforço. E aí a gente sempre diz, olha, você não tem esse tempo, você não tem essa habilidade, você não consegue ajudá-lo nisso que ele está com essa defasagem que precisa, não consegue, não tem tempo, não quer, ok, o reforço escolar é a solução, de fato. E eu acho que é super aceitável e é muito bem-vindo, né, quando a família precisa sim
entregar essa demanda para que outra pessoa cumpra. É claro que o professor de reforço escolar, ele tem habilidades que muitas vezes a família não tem, mas é um trabalho muito parecido com aquilo que a família faria, que são treinos, são revisões daquilo que está sendo estudado. O psicopedagogo, ele tem um outro olhar, que vai além das defasagens de aprendizagem. Então, o psicopedagogo, ele trabalha também observando as áreas do desenvolvimento neurológico dessa criança. O que se esperava para essa idade, para essa fase do desenvolvimento, e que essa criança não consolidou? Por que ela não consolidou? E aí o psicopedagogo, ele vai começar a trabalhar com as hipóteses do que pode estar trazendo esse prejuízo, né? Acontece muitas vezes a gente ter que associar a intervenção do psicopedagogo com o reforço escolar, porque o psicopedagogo, ele vai trabalhar dando para essa criança ferramentas para que ela tenha um melhor desempenho na escola, ou seja, com as estimulações cognitivas, treino de memória e atenção, funções executivas, que é a capacidade da criança se planejar, executar a tarefa prontamente, entender o processo, ter flexibilidade cognitiva ali para mudar a rota, mudar a estratégia que não funcionou. Isso o reforço escolar não consegue atender, porque ele tem uma outra demanda, um outro foco. E aí, gente, chega uma hora que realmente a gente percebe nitidamente que esse desenvolvimento está muito aquém do esperado para aquela criança, e que por mais estímulos em casa que essa criança está recebendo, ela não sai daquele estado que ela está, os níveis atencionais ficam muito baixos durante a aula, na hora do para casa, é aquela criança que, por mais estímulos que tenha, ela não quer, ela não dá conta, vai muito além da vontade da criança, é um não conseguir, né? Aí a gente percebe que realmente há aí uma falha do neurodesenvolvimento que precisa de intervenção e de estimulação mais pontual. Então, é basicamente essa a diferença dos dois profissionais. Gente, vou falar para vocês, eu sou psicopedagoga, mas eu jamais saberia explicar tão Tá perfeito bom. assim. Ficou perfeito. E realmente, né, assim, é diferente. Muita gente confunde. Ah, eu vou pôr no reforço. Não, eu quero pôr no psicopedagogo. O que que eu preciso fazer? Hoje mesmo eu tive uma pergunta no Instagram perguntando sobre a avaliação neuropsicológica. E aí eu queria que você explanasse para a gente rapidinho, só para a gente também não se estender muito, sobre a avaliação inicial que o psicopedagogo faz, porque ela é diferente da avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica a gente tem os testes que são validados pela psicologia, né? Então Sim. é uma avaliação muito diferente do que a psicopedagogia faz. Explana para a gente como que funciona essa avaliação inicial aí, né, da psicopedagogia, e você já falou o porquê que ela é importante, né? Mas como que funciona? São testes Uhum. mais formais? É a parte de observação? Conta um pouquinho, porque eu acho que esse é o principal diferenciação também do reforço escolar. Porque no Sim, reforço verdade. não tem essa avaliação criteriosa, né, no início do processo. Exatamente. O protocolo aí de atendimento psicopedagógico, ele é dividido. Tem uma parte que é uma parte de avaliação, costuma aí durar, né, umas 10 sessões, mais ou menos, que é uma parte que a gente entra com as testagens. São testes que são testes específicos que o psicopedagogo é habilitado para aplicar. É uma avaliação muito diferente da avaliação neuropsicológica, como a Lu disse, porque a avaliação neuropsicológica, para mim, é a avaliação mais completa que tem. Além de avaliar os aspectos cognitivos que os testes da psicopedagogia avaliam, a avaliação neuropsicológica ela vai além, ela avalia os aspectos comportamentais, QI, né, a questão do desenvolvimento social, das habilidades sociais desse indivíduo, que a psicopedagogia não dá conta, né, não avalia, isso é da parte da psicologia. Mas, basicamente, são testes como eu falei, né, que avaliam como que está a atenção dessa criança, e as diversos focos de atenção, né, ela tem mais desenvoltura na atenção sustentada, na atenção dividida, ela dá conta de executar uma tarefa, se tiver que dividir essa atenção, se tiver ruídos, enfim. Então, a gente trabalha aí com a avaliação dos níveis atencionais, como que essa criança funciona em diferentes aspectos. Isso já nos mostra como que ela funciona na coletividade e no atendimento individualizado. Isso já nos mostra. A gente avalia como que está essa memória da criança. Então, tem alguns testes que são específicos de memória. Tem alguns testes que são específicos das funções executivas. Essa criança tem flexibilidade cognitiva, ela tem controle inibitório,
A gente avalia também com os testes psicopedagógicos, consciência fonológica, leitura e escrita, a capacidade dessa criança também motora, também é uma avaliação da psicopedagogia. Existem crianças que está com baixo desenvolvimento escolar e ela tem dificuldade de coordenação visomotora, ou seja, chega em casa com o material o tempo todo incompleto, por quê? Olhou para o quadro, voltou para o caderno, se perdeu, não sabe onde estava. Então, todos esses aspectos são observados também. Questão de lateralidade, noções espaciais e temporais, tudo é avaliado aí nesse processo inicial da avaliação psicopedagógica e é importantíssimo. Inclusive, quando chega uma criança que já tem o diagnóstico e ele precisa só da parte da intervenção, que é a segunda parte do protocolo da psicopedagogia, tem criança que já tem o diagnóstico, eu não preciso fazer esse rastreio, porque eu já tenho um diagnóstico fechado. Ou seja, o meu trabalho com ela é de intervenção. Eu já sei as habilidades que estão fragilizadas e já sei onde eu tenho que intervir. Ainda assim, eu ainda tenho alguns testes específicos para ter a minha própria visão dentro dos aspectos cognitivos ali, daquilo que precisa ser estimulado. Então, tem esse processo inicial, que é de avaliação e de hipótese diagnóstica, o que pode ser, é só uma defasagem, tem um fator aí neurológico, uma falha aí do desenvolvimento neurológico que interfere, e tem a segunda parte, que é a parte da intervenção, que é uma parte ainda mais prazerosa para as crianças, né? A gente já sabe qual é o problema, a gente começa a trabalhar em cima somente daquela questão, daquela habilidade que precisa ser fortalecida. Gente, excelente explicação. Melhor impossível. Que bom. Eu fico muito feliz. Eu falo que conversar com você é uma troca maravilhosa, né? Porque Realmente. você entende muito do que você faz. E eu não podia iniciar esse formato, né, do Jardim do Afeto Online sem colocar a sua participação, porque essa é uma angústia muito significativa de todas as mães. Verdade, e a gente compreende essa angústia da família, né? Eu não dou É, conta, eu não consigo, pelo amor de Deus, né? Eu vou tirar, vou fazer homeschool, vou tirar esse menino da escola, a escola manda muito para casa. É um momento que muitas famílias se queixam. E eu acho que é importante a gente ter a conscientização do quão importante esse para casas é, por que que ele existe, né? Então, hoje, eu realmente queria que a gente trouxesse essas reflexões que a gente levantou, para que a mãe, na hora que assistir esse momento, fala assim, entendi. Depende de mim também, né? Dá para fazer diferente. Não precisa ser o terror, né, dentro da minha maternidade. Então, eu queria trazer essas reflexões justamente por isso. Queria te agradecer imensamente. oh, Muito, eu que muito. agradeço a oportunidade, tá? É um desafio para mim que fujo dessas telas, o máximo, adoro falar sobre educação, sobre aprendizagem, mas longe das telas. Mas Exato. agradeço a oportunidade e a confiança de sempre. E assim, a mensagem que eu queria deixar era essa, sabe? Mas podem conduzir esse momento com mais leveza. O objetivo vocês sabem qual é, que é consolidar o conteúdo que foi estudado. A estratégia a ser utilizada pode ser elaborada por vocês de forma mais leve possível e de forma prazerosa também para a criança. Às vezes não vai ser no formato que a escola deu, porque não tem receita de bolo, cada família é de uma forma, cada realidade é uma, e se precisar adaptar esse momento do para casa, esse formato, façam isso e comuniquem à escola, eu tenho certeza que será muito bem-vindo. A escola está aí aberta também para essas propostas, para esses novos formatos, e como psicopedagoga eu assumo esse papel também, eu faço as visitas escolares, levo essas angústias das famílias, que também são minhas, e aí eu digo, olha, a gente, nessa criança que tem essa e essa características, a gente pode fazer isso e isso para melhorar, e é muito bom quando a escola se prontifica a isso, geralmente isso acontece. Então, levem sim essas demandas, essas angústias para a escola também, para que a escola possa flexibilizar esse momento, fazer ficar mais tranquilo. E é importante, né, a escola inclusiva, a escola que é melhor para o meu filho é aquela que consegue recebê-lo e consegue identificar também, né? Mesmo quando a gente não tem um diagnóstico, é importante que a escola tenha essa abertura para diálogo. Eu falo isso muito, não existe a melhor escola. A melhor escola é aquela que tem abertura para o diálogo com o seu filho, Exatamente. que te aceita, que te recebe, que te escuta. Essa é a escola ideal para o seu filho. Porque se eu não tenho esse diálogo, não justifica meu filho passar a maior parte da vida dele dentro desse ambiente, né? Escola, certo? Isso aí. Mas enfim, Elmita, obrigada. Muito, muito obrigada.
Agradeço as mães, né, que entraram, entrou, gente, saiu, agradeço muito. E me coloco super à disposição para quem quiser, quem tiver alguma dúvida, contar conosco. É isso mesmo, também estou à disposição. Viu, Lu? Obrigada, Obrigada, viu, famílias? amiga. Algumas vão acessar depois, né, Lu? E eu tenho certeza que a gente vai estar aí disponível para tirar qualquer dúvida. Com certeza. Boa noite para todo mundo, gente. Noite. Tchau, tchau.